Olá amigos, tudo bem? Para os que não me conhecem, eu sou Gideon, sou psicólogo e venho desenvolvendo uma série de vídeos falando sobre como manter uma certa qualidade de vida dentro do período de quarentena. Mas nesse caso agora eu não quero falar desta maneira. Eu quero falar como pessoa mesmo, como alguém que teve a infecção pelo coronavírus desde os primórdios, desde o início dos primeiros casos no Brasil, como alguém que chegou a ser internado numa UTI, como alguém que passou por todo esse percurso. Acho que todos nós temos muitas informações sobre a doença, mas em geral a maioria tem essas informações pelas mídias, pelas redes sociais, mas muito pouco uma experiência direta ou uma experiência com alguém próximo que passou pela experiência. E eu gostaria de dividir isso com vocês. Eu acredito que eu possa contribuir um pouco para o bem-estar geral de cada um, a partir da visão, a partir da minha experiência. Acho que cada um que foi contaminado tem uma experiência diferente. Felizmente, a grande maioria, quando pega, não desenvolve nenhum quadro grave. Às vezes passa até quase que sem perceber. Alguns relatam um desconforto muito complicado e alguns casos, como o meu, vai parar dentro de uma UTI, que é uma experiência que é difícil, é muito marcante. Mas vamos lá, eu quero aproveitar várias coisas da minha experiência para fazer uma correlação até com este momento atual, que é o momento que começamos a sair da quarentena. Então, em primeiro lugar, né? Já fazem 3 meses que eu saí de um hospital. 3 meses que eu saí do hospital. Então, no momento que eu tive os primeiros sinais, era um momento assim que provavelmente eu não podia estar com aquela doença. Quase ninguém tinha isso no Brasil. Para vocês terem uma ideia, depois de mais de uma semana, deu mais de uma semana, de uma piora progressiva, com muitos sinais que eu estava doente, quando eu finalmente dei entrada no hospital, ainda não tinham 20 mortos no Brasil, ainda não tinha 100 casos positivos testados no Brasil. Hoje, o número de mortos se aproxima de 60 mil e o número de infectados, oficialmente, é acima de 1,5 milhão, nem sei qual é o valor atual. Então você vê como eu fui lá no início. Eu próprio, quando comecei a perceber os sinais, eu pensei, puxa, não devo estar com isso, porque como é que eu peguei? É quase impossível ter pego isso. Não tem como, ninguém da minha convivência teve isso, ninguém próximo de mim, não é? Eu já estava há um tempo não cumprimentando as pessoas, mantendo uma certa distância, não tinha máscaras nem álcool gel. Naquela época, no início ali de março, você podia procurar uma máscara ou um álcool gel, não tinha. E não existia ainda a quarentena. Quando eu peguei, isso foi antes do isolamento social. O isolamento social começou a partir do momento que eu saí do hospital. E o que isso me mostra? Que naquele momento o número de pessoas que estavam portadoras do vírus era muito pequeno. Estatisticamente era muito pouco provável que eu pegasse. Ainda assim eu peguei. Vamos transpor isto para o momento atual, onde estamos saindo da quarentena por várias razões, inclusive por necessidade. É muito contrário ao que ocorreu na minha época. O número de pessoas que estão infectadas, que são portadoras, inclusive muitas assintomáticas, é gigantesco. A probabilidade de pegar ainda é muito alta. O fato de estarmos saindo de quarentena, o fato das autoridades estarem dizendo que temos que sair, ou que já estamos liberando o comércio, a ida e vinda, o transporte, as festas, as praias, o que mais seja, não alterou a transmissão do vírus. O vírus continua o mesmo. As nossas medidas, o nosso entendimento que está outro. Então, o fato de, por razões pessoais, por necessidades pessoais e pelo fato das autoridades dizerem está tudo liberado, não alterou a transmissão do vírus. E isso vai permanecer durante muito tempo. Na verdade, a taxa ainda está ascendendo. Vai chegar um momento, daqui a alguns meses, onde a taxa vai começar a diluir, e talvez chegue a um momento parecido com o que eu peguei lá no início de março, alguns poucos casos por dia. Mas se eu peguei quando havia pouquíssimos casos por dia, não tinha 100 pessoas no Brasil, gente, oficialmente. Significa que nós, a partir de hoje, podemos pegar. Quem não pegou ainda, poderá pegar mesmo quando a taxa já esteja irrisória. E se a taxa está muito alta, ainda é viável. Ainda é muito possível que você pegue mesmo, tá? E o que isso significa, pelo menos no meu modesto entendimento? Que não podemos ser ingênuos, temos que ter muito bom senso. Se precisamos voltar a trabalhar, se precisamos pegar uma condução cheia, se precisamos ficar longe de casa, que é uma necessidade muitas vezes, vamos ter um bom senso. Muitas pessoas vão pensar,
Ah, agora que liberou, agora que eu já entrei num lugar cheio, que eu fui trabalhar, que eu peguei um ônibus cheio, bom, agora já fui exposto, que se dane. Não, você não está. Ok, você passou por isso, mas isso não significa então que agora tanto faz. Agora então eu já posso encontrar com todos os amigos, fazer 1000 reuniões na minha casa, encontrar com todas as pessoas. Ora, se você fizer isso, você vai estar aumentando o número de contatos, o número de horas de exposição. Quando você faz uma reunião social, você, claro, fica mais íntimo das pessoas. Você consegue manter um distanciamento, vamos dizer, né? Na rua. Tem um cara ali andando, você mantém 1 metro de distância, 2 metros. Você pede o cara, olha, fica mais longe. No trabalho, as empresas estão afastando as cadeiras, as mesas. Mas se você vai fazer uma festinha na sua casa, se você vai conversar com amigos, se você vai no playground, se você vai na piscina do prédio, você vai ficar, você aqui e o outro cara do outro lado da piscina, você vai ficar pertinho. A tendência maior é de beijos, abraços, aperto de mão, porque é teu amigo. Né? Ocorre um fenômeno muito semelhante ao que ocorria nos primórdios da AIDS. A pessoa dizia assim, não, mas essa pessoa eu conheço, ela não tem AIDS. Ela tem uma vida legal, ela não pode ser portadora do vírus da AIDS. E aí não usava preservativos, não tomava cuidados. É algo semelhante. Então, se eu peguei no momento que ninguém pegava, qualquer pessoa pode pegar, mesmo no momento que aparentemente ela diga, ah, se eu não peguei até agora, não vou pegar mais. Não conheço ninguém perto de mim que pegou. Esse tipo de pensamento não te ajuda. O importante é que, como todos nós nos preservamos não só nós, a nossa família, estamos preservando a todos. É uma grande doação que você faz pelo sacrifício da quarentena. Se todos se restringem, todos estão ajudando, todos estão cuidando uns dos outros. Isso é muito importante. Então, vamos tomar um certo cuidado. Quando eu comecei a ter os primeiros sinais, como eu mesmo disse, nada indicava que eu tinha doença pelo lado estatístico. Não era provável que eu pegasse aquilo. Meu Deus, tinha 1 dúzia de pessoas com a doença no Brasil. Né? O primeiro caso de morte no Brasil tinha sido 1 semana antes de eu apresentar os sinais. E os médicos, a quem eu fui até no hospital e disseram, não, você não tem nada, vai para casa, pode trabalhar, pode interagir, pode fazer tudo, tá? Você deve ter uma alergia, toma aqui um antialérgico. Ainda assim, eu olhei para mim e disse, não, tem algo estranho em mim que não está batendo com o meu normal. Também sinto que não é uma gripezinha. Como eu sabia que havia uma epidemia chegando, o que eu fiz? Eu fiz isso em comum de acordo com a minha esposa. Conversamos e ela teve a mesma decisão. Vamos nos isolar. Porque caso você tenha, eu também de repente posso ter, a nossa filha também. Eu evitei o contato com a minha família. Não fui ver o meu filho, que não mora comigo. Não fui ver minha mãe. Estou meses sem ver minha mãe. Não fui ver meus irmãos. Eu abri mão naquela semana de todos os meus atendimentos, cancelei todos os meus atendimentos. Eu trabalho com psicólogo, um atendimento muito próximo, né? Na mesma sala. Cancelei todos os meus atendimentos, todas as saídas. Nem ao mercado eu fui. Parei de circular dentro do prédio onde eu moro, aqui dentro do condomínio. Não fui nem eu, não fomos nem eu, nem minha esposa, nem minha filha ao parquinho. Não interagi com ninguém. Porque caso eu tivesse, eu não poderia contaminar ninguém. No primeiro momento que eu senti alguns sinais da doença, eu estava num lugar isolado, eu estava numa, quase que, num local de pescadores, por assim dizer, né? Um local mais isolado. E tinha um posto de saúde ao lado onde eu estava. E eu pensei, vou lá no posto de saúde. Mas eu pensei, mas vou lá para quê? Eles não devem conhecer nada sobre a doença. Não existe tratamento, não existe remédio. Eu vou lá, eles vão medir minha temperatura e vão me mandar para casa. Só que se eu estiver com o vírus, eu vou infectar este posto de saúde, estes profissionais, e é onde toda a população desse local que está isolada vai se contaminar junto. Eu tive esse cuidado, nem ir ao posto de saúde, eu estava passando mal, estava com muita febre, eu não fui. Tomei várias medidas, assim como a minha esposa. Eu estou de quarentena muito antes da quarentena oficial. Mais de 1 semana, um pouquinho mais de 1 semana, eu já estava num estado lastimável. Se eu tivesse ainda nos primeiros dias, que era só um leve sintoma, trabalhado e convivido dentro do condomínio, ou visitado a minha família e amigos, um número muito grande de pessoas teria se contaminado. E eu e minha esposa nos privamos. Nós estamos em quarentena há muito mais tempo. A única pessoa que pegou de mim foi minha esposa. Pelo convívio dentro de casa, ela, 10 dias após a mim, começou a ter os mesmos sinais. Por sorte, ela desenvolveu um lado mais leve. Deixa eu falar um pouquinho também como é que foi para mim. Quando eu comecei a ter aqueles sinais, foi lá atrás, quando se conhecia muito menos da doença. Todas as mensagens diziam que é uma doença que pode evoluir para uma coisa grave. E no meu caso, ela começou a evoluir para uma coisa grave. Os primeiros dias é meio devagar. Você fica ali. De repente, eu comecei a piorar.
Quando eu comecei a piorar, o cansaço foi aumentando desesperadamente. Não dava mais para ficar em pé. Não dava para respirar normalmente. Tossia o tempo todo, sentia falta de ar. É desesperador. E eu chegava no final do dia e dizia assim, vou dormir, descansar o máximo possível para amanhã acordar melhor, para dar chance ao meu corpo se recuperar. Porque era toda a informação que eu tinha. Ou você recupera por você mesmo, ou você não vai ficar bem. E eu acordava no dia seguinte e verificava que eu estava pior do que na noite anterior. E isso era horrível. Você acordar depois de uma noite de sono e se sentir mais cansado do que da noite anterior. Aquele cansaço da doença, né? E era desalentador. E aí passa mais um dia, você vai piorando ao longo do dia e novamente você chega mais um final de dia, mais uma noite e diz, eu vou dormir e rezar para que amanhã eu acorde bem. E você acorda no dia seguinte se sentindo pior do que na noite anterior. Isso dia após dia. Isso é um massacre emocional. Você sente que está com uma doença que não tem cura, pelo menos naquele momento, e que depende do seu corpo recuperar, depende de você rezar a Deus para recuperar. Você fica passageiro de uma coisa que você não tem mais controle sobre você, sobre o seu corpo, sobre o seu destino. E a família vai junto num sofrimento terrível, emocional. Então, além do desconforto físico, que para quem passou num caso mais grave é muito ruim, o desconforto emocional é igualmente ruim, é massacrante. Até que chega um dia você não está dando mais conta. E aquele dia você começa a pensar seriamente, do jeito que eu estou, talvez mais um dia ou dois eu não consiga mais respirar o suficiente para estar acordado. Talvez eu apague, talvez eu morra. Você começa a pensar que você talvez está caminhando para morrer. Isso é outro nível que eu não desejo a ninguém. No momento que você faz mais uma consulta à distância com o médico olha e diz, você piorou abertamente de um dia para o outro. Corre agora para uma UTI. E o médico passa a te ligar de 15 em 15 minutos para saber se você já chegou lá. É insuportável isso. Você vê o desespero no médico. E aí quando você se prepara para ir, você já sabe que você vai entrar e não vai sair dessa vez do hospital. Eu cheguei ao hospital antes e me mandaram de volta. E você olha para sua família e diz, eu não sei se vou ver de novo. E eles te deixam na porta, porque eles não entram, porque aqui vocês possam também se contaminar. Eu vou entrar para não sair, então nem fiquem. É muito difícil essa despedida. Você não sabe se vai voltar. E também tem uma hora que antes de sair de casa você pensa, bom, o que eu não posso é morrer em casa. Porque você vê, na época tinha muito relato da Espanha e da Itália, principalmente da Itália, das pessoas morrendo em casa, por falta de leito médico. E naquele momento eu fui para o hospital sem saber se haveria leito, não tinha noção como é que estava aquela história. E aí, quando eu estava muito mal, eu pensei, se é para morrer, melhor morrer lá do que morrer em casa, porque não dá para imaginar a minha família, a minha filha me vendo morto num quarto, numa cama. E esse é um pensamento dilacerante para um ser humano. É muito difícil, muito difícil. E quando você dá entrada na UTI, em plena madrugada, as pessoas, os médicos, os enfermeiros, todos dão duas roupas, duas máscaras, duas luvas, duas máscaras, mais uma viseira, e veste uma terceira roupa e uma terceira luva quando chega perto de você, e descartam na mesma hora para não contaminar o resto. Você já está numa ala isolada, e eles te dão um banho de álcool o tempo todo. Você se sente como se fosse uma coisa horrível, um perigo. Eles me trataram muito bem, mas era difícil ver o sofrimento deles e o olhar de que assim, cara, tomara que você saia dessa. Não tinha nenhum remédio. Naquela época eu só tomei antibiótico e caso não fosse o coronavírus, eu estaria sendo coberto pelo protocolo para pneumonia. Eu, felizmente, não cheguei a precisar de intubação nem nada e voltei alguns dias depois, ainda muito debilitado. Voltei para liberar o leito, sinceramente, essa é a minha opinião. Eles precisavam desesperadamente de um leito de UTI. Eu voltei e ainda não conseguia ficar em pé, eu passei dias em casa deitado, me alimentando na cama, porque eu não conseguia sentar e comer, me dava um cansaço absurdo. Eu só recuperei totalmente um estado mínimo um mês depois. Então leve a sério, cuide-se, não deixe acontecer isso com vocês. Tá? São coisas que ninguém está falando muito, porque a maioria dos relatos são apenas estatísticos, e não é. E muito cuidado também com os relatos, porque agora também está se falando o seguinte, olha, vamos valorizar o número de curados e não dar atenção para o número de mortes, porque isso aí é manipulação. Desculpa, o número de mortes é um dado oficial do Ministério da Saúde, não é inventado por ninguém, primeira coisa. Segundo, vamos entender essa doença. Tá? Eu não sou médico, mas vou dar a minha opinião aqui. 80% das pessoas que são contaminadas têm sintomas leves ou imperceptíveis. Ou agrava um pouquinho, como foi o caso da minha esposa, que é bastante desconfortável que ela sentiu, mas não precisou de uma internação, e recuperam. Então é óbvio que se você disser que tem 1 milhão de pessoas que foram infectadas, 800 mil se recuperam. É lindo, é maravilhoso isso.
É importante. Mas o foco, o problema, não está nos recuperados, porque eles se recuperam naturalmente, sem medicação. A minha recuperação, mesmo chegando no estado grave, praticamente se deu sem medicação nenhuma, tá? Eu sou um dos muito recuperados. Eu faço parte dessa estatística. Então, quando a pessoa começa a valorizar muito, olha o número de recuperados, isso é lindo, mas isso é natural. O problema é que 20% vai a um quadro mais grave, como eu fui. Desses 20%, uma parte considerável precisa de internação, como eu precisei. E 1%, varia de meio a 2%, vou botar aqui como 1%, mesmo com todo o apoio, mesmo com toda a medicação, vem a óbito, falecem. Isso não se altera. Então é muito bonito olhar e dizer, olha, tem tantos curados. Claro, porque esse é o perfil desta doença, graças a Deus, porque senão seria muito pior. Mas o problema são o 1% que é morto, mesmo com todo o apoio medicamentoso e hospitalar. E fora os outros que ficarão com algum tipo de sequela, que também é muito grave em termos de saúde pública. Você deseja isso para você? Recuperar, mas ter uma sequela? O seu filho, o seu parente, o seu primo? Não, não é? Então, muito cuidado com essa propaganda toda que, olha, o número de mortes não importa, importa recuperados, vamos valorizar isso. Mas é óbvio que sim, é lindo, porque é natural, mas isso não fala do perfil epidemiológico da doença. E outra coisa, mais ou menos, temos aí 56 mil, 58 mil mortos e suspeita-se de mais de 22 mil aí casos não definidos como Covid, porque foram mortos, óbitos considerados por síndrome aguda respiratória. No Brasil, o ano passado, teve menos de 700 casos de morte por síndrome respiratória aguda. Só esse ano já teve mais de 21 mil casos registrados, porque não houve o teste de Covid e colocou-se pela descrição, uma síndrome respiratória aguda, morreu disso. Olha, se teve 700 ano passado e agora tem 21 mil, 30 vezes mais, tem algo errado aí, né? Provavelmente essas pessoas morreram foi de Covid mesmo. Então o número de mortos deve estar chegando aí na faixa de 70 mil, 80 mil. E supõe-se, apesar do número oficial ser menos de 2 milhões de infectados, supõe-se que tem aí na faixa de 7 a 8 milhões de pessoas infectadas. Se a gente olhar, isso é 1%. O número de mortos é 1%. Isso não altera. Então, se a gente olhar bem, eu vou fazer uma conta por alto, 7 milhões de brasileiros infectados, 70 mil mortos. Se multiplicarmos por 30, 7 milhões vezes 30 dá 210 milhões, que é a população brasileira. 70 mil mortos vezes 30 significa 2 milhões e 100 mil. O potencial de mortes continuará sendo de 1%, à medida que as pessoas vão pegando. Enquanto não houver uma vacina, um remédio efetivamente, vai. Hoje já há um tratamento muito melhor. Já tem várias coisas que se usam para evitar a doença ou para minimizar o quadro grave. Ainda assim estão morrendo mais de 1.000 brasileiros por dia, cada dia. É muito melhor hoje do que pegar quando eu peguei, tá? Tem mais recursos, mais entendimento. Hoje quem entra no hospital já toma corticoide, já toma anti-inflamatório, porque entenderam melhor o perfil da doença. Ainda assim estão morrendo mais de 1.000 pessoas. Muitas pessoas já estão usando automedicação porque se distribui pela internet, protocolos que você usa vários remédios que você então toma nos primeiros 3 dias e você melhora. Ainda assim estão morrendo mais de 1.000 pessoas por dia. Enquanto o vírus circular, 1% das pessoas vão morrer. Enquanto não houver um remédio mais eficaz ou a vacina que previna. Quer dizer, a vacina previne que você pegue. Mas quem pegou, 1% morre. Isso vai continuar sendo assim. Sou leigo, tá? Não sou médico. Por favor, consulte um médico. Então, cuidado, porque o vírus vai circular. Como eu disse, eu peguei numa época que ninguém tinha. Então, mesmo quando as estatísticas baixaram de 1.000 mortos, 1.300 mortos, 1.400 como chegou para ninharia, ainda assim alguém vai pegar. Que não seja você. Então, vamos ter bom senso, vamos cuidar, não vamos circular, vamos evitar aglomeração, principalmente dentro da sua família, dentro do prédio onde você mora. Que ali é o lugar onde todos pegam, é uma comunidade fechada. É uma comunidade fechada, se um pega, todos pegam. É mais arriscado dentro do seu condomínio do que no seu trabalho, ou num ônibus. Outra coisa, pelo amor de Deus, vamos ler, porque muitas pessoas passaram, isso foi até a recomendação de muitos psicólogos, tá, de muitos amigos meus, que dizem assim, o nível de ansiedade está muito alto, então para de ver televisão, para de se informar sobre os números da doença e tal. Claro, você deve minimizar sim, porque fica uma overdose, mas por favor, pensa o seguinte também, você precisa ouvir sobre a doença, você precisa saber sobre avanços reais, sérios da medicina, sobre avanços epidemiológicos. Não precisa uma super exposição, mas você precisa. Porque cada um fala o que quer. É terra de ninguém.
As mídias sociais estão infestadas de muita coisa, e muita coisa é inútil, muita coisa não serve. Talvez este vídeo que eu esteja falando seja abertamente errado. Algum médico vai dizer, esse cara está louco, ele não sabe o que fala. Eu quero falar muito a partir da minha experiência de como eu vivi a doença, nos primórdios dela. Se eu vivesse essa doença agora, talvez fosse diferente. Mas tem que se informar, tá? Eu, particularmente, quando comecei a ouvir falar da cloroquina, o que eu fui? Fui na fonte, fui na Fiocruz, eu fui ler a bula do remédio. Quem é que leu a bula do remédio? Já viu o que está lá naquele remédio? Vai se informar. Não fica apenas no que ouviu dizer, tá? Para a grande maioria das pessoas, a doença passa batida, é leve, é tranquila. Por isso muitas pessoas usam remédios de melhoria abertamente. É porque já melhoraria. Mas você nunca sabe se você vai ser 1% e vai com um quadro mais grave, 1% que morre, porque 20% vai a uma situação um pouco pior, e uma parte disso vai à internação. Eu quero, na verdade, também te dar os parabéns, porque esse isolamento que nós fizemos, eu chamo isso de recolhimento. Por nós termos nos recolhido durante mais de 3 meses já, nós evitamos um pico enorme de doenças. Quando eu, particularmente com a minha esposa, nos recolhemos, por iniciativa, não havia quarentena ainda, nós deixamos de infectar os nossos amigos, vizinhos e familiares, as pessoas que amamos, até os nossos colegas de trabalho e clientes. Nós deixamos de infectar X pessoas que, por sua vez, por não estarem infectadas, não infectaram outras, criando um negócio com um número infinito de pessoas. Cada um de nós, quando se colocou em recolhimento, fez a mesma coisa. Ao nos protegermos, protegemos um número infinito de pessoas. É por isso que, apesar desse número alarmante de cerca de 60 mil mortes oficiais e 80 mil não oficiais, ainda é menos do que deveria ser. Já poderíamos estar falando de 150, 200 mil mortes, talvez seja um chute meu, tá? Não é científico. Se não tivéssemos feito nenhuma quarentena, se não tivéssemos usado máscara, usar máscara, evitar o contato, evitar dar a mão, usar muito álcool gel, lavar a mão toda hora, recolher o máximo possível de casa, tudo isso evitou uma disparada. Isso que é o mais interessante. Mais ou menos a gente consegue aferir o número de infectados e mortos. E sem precisão nisso, né? É estimado, porque sabe que o número de mortes é muito maior, o número de infectados é muito maior. Mas mais ou menos a gente consegue ter uma visão. A gente não consegue medir o número de pessoas que poderiam ter sido infectadas, que poderiam ter desenvolvido um quadro grave, que poderiam ter morrido e não passaram por nada disso. Graças a Deus. Nós não temos como avaliar quantas vidas foram salvas, quantas pessoas não tiveram problemas, quantas famílias não passaram por esse sofrimento, porque nós fizemos esse belíssimo esforço. Vamos fazer um pouco mais. Não custa nada. Dentro do possível, claro que temos que trabalhar, claro que temos que manter o nosso negócio, vamos ter bom senso, mas vamos usar mais ainda do bom senso, evitando o excesso de reuniões. Se você precisa trabalhar, vai e trabalha. Se precisa ir ao médico, vai ao médico. Se precisa resolver um problema, resolva. Mas se você pode não frequentar festas, ficar batendo papo com amigos no corredor, ou circulando pela área comum do prédio onde você mora, não querendo ir para a piscina, para o playground, botando as crianças juntos, não é hora. Ninguém vai morrer por mais 3 meses, talvez por mais 6 meses. Não vai. Não vai. Pensa no que você está ganhando. Eu podia não estar aqui. Muitos de vocês que estão me ouvindo, que convivem comigo, podiam não estar aqui. Eu podia ter passado para vocês. Eu estou em quarentena quase que um mês antes da quarentena oficial. Todos podemos dar as mãos, todos podemos fazer isso. O número de pessoas que você está colaborando, salvando é imenso. Pensa nisso, pensa com muito carinho. Olha que coisa linda que você está fazendo. Você tem todo o resto da vida para brincar, para rir, para passear. Faça isso. Eu garanto uma coisa também. A gente fala em mortes, mas tem um sofrimento psíquico. Esse que eu descrevi, meu e da minha família. Não queira passar por isso. Não queira passar por isso. É muito difícil.